dia salvos avançai, nada de temer. Vamos firmes batalhar, prontos pra vencer. Vai conosco, general, nosso bom Jesus. Ele nos dará vitória pela cruz. Avante, pois, e sem parar, o Evangelho anuncia. O Evangelho quadrangular, de Deus o nosso eterno Pai. Pois Cristo salva o pecador, para que seja um bom cristão. Cura também a sua dor, qualquer doença ou aflição. Com seu poder quer batizar, do céu virá pra nos levar. E com ele nós havemos sempre de reinar. Vamos templos levantar por todo o Brasil. A pregar sem descansar, nosso rei gentil. Vamos missionários ser, todos nós, transmitindo com prazer de Deus a voz. Avante, pois, e sem parar, o Evangelho anuncia. O Evangelho quadrangular, de Deus o nosso eterno Pai. Pois Cristo salva o pecador, para que seja um bom cristão. Curar também a sua dor, qualquer doença ou aflição. Com seu poder quer batizar, do céu virá pra nos levar. E com ele nós havemos sempre de reinar. E com ele nós havemos sempre de reinar. E com ele nós havemos sempre de reinar. Paz seja com todos. Pela graça de Deus, estamos em mais uma live. Hoje, tratando do grupo missionário de adolescentes. E nós temos conosco um casal, realmente exemplares, que trabalham com amor, com dedicação a esse nosso povo, a essa nossa gente, vamos dizer, essa gente intermediária, Alessandra, que são os adolescentes. Então, nós temos esse casal tão querido, pastor Atodarques e Ariana. Olá pessoal, boa noite, paz seja convosco. Eu sou o pastor Atodarques. Sou a pastora Ariana, paz seja convosco. Nós somos coordenadores estaduais de adolescentes do Tocantins. É muito bom poder estar aqui nesse tempo falando com vocês, através dessa live realizada pelo nosso Bispo Guaraci. Nós tivemos o ano de 2018, 2019 bastante movimentado, pastora Ariana? Tivemos um tempo de muito crescimento, de estruturação da coordenadoria de adolescentes, mas infelizmente 2020 os nossos planos tiveram que ser adiados para 2021 por conta dessa pandemia que assolou o mundo, Mas nós estamos aqui hoje exatamente para compartilhar com você uma palavra da parte de Deus. E o texto que eu quero usar como referência para essa palavra é o texto de Eclesiastes, no capítulo 12, do versículo 1 ao versículo 3, que diz assim: lembre do seu Criador enquanto você ainda é jovem, antes que venham os dias maus e cheguem os anos em que você dirá: não tenho mais prazer na vida. Lembre dele antes que chegue o tempo em que você achará que a luz do sol, da lua
e das estrelas perdeu o seu brilho, e que as nuvens de chuva nunca vão embora. Então os seus braços, que sempre o defenderam, começarão a tremer, e as suas pernas, que agora são fortes, ficarão fracas. Os seus dentes cairão, e sobrarão tão poucos que você não conseguirá mastigar a sua comida. A sua vista ficará tão fraca que você não poderá mais ver as coisas claramente. Eu quero falar, através desse texto com você, sobre tempos, sobre épocas, sobre períodos da vida e a importância de nós aproveitarmos esse período para fazer a coisa certa. Eu vejo muitas pessoas que falam, que deixam para servir a Deus quando estiverem mais velhas, pessoas que falam que agora são muito novas, que agora são muito jovens ainda, que têm a vida para viver. Ora, se servir a Deus não é viver, né? Não é curtir a vida, não é aproveitar bem a vida, o que seria? E Salomão, quando ele escreve, esse é o último livro escrito por Salomão, já na sua velhice, ele faz essa recomendação, porque ele percebe que o momento certo da gente se entregar a Deus, o momento certo da gente colocar o nosso pensamento em Deus, veja que ele diz, lembre-se, então é para trazer a lembrança, Deus, trazer Deus à nossa memória. Ele reflete sobre isso e ele percebe que o momento certo é exatamente na nossa juventude. Então, eu quero que você reflita comigo sobre algo nessa noite. Pense comigo, qual é a ocupação, o que ocupa a sua mente hoje em dia? O que ocupa o seu pensamento? O que ocupa a sua imaginação? Que tipo de informação você traz à sua mente nesses dias, não é? Então, hoje, você tem as condições ideais para você servir a Deus, as condições ideais para ter um ótimo relacionamento com Deus. Você tem tempo, você que é adolescente, você que é jovem, principalmente os adolescentes, você tem tempo para isso. Você não tem a correria do trabalho das pessoas adultas, você não tem uma família para você cuidar dela ainda, né? Você tem tempo para ir à igreja, você tem tempo para orar, você tem tempo para ler a Bíblia, para estudar, né? Você tem tempo para você louvar a Deus, você tem tempo para servir ao Senhor, você tem força, você tem vigor, né? Você está no ápice do vigor da sua vida, da força da sua vida, você tem inteligência, porque você é uma pessoa que está com a mente ativa por meio dos estudos, das informações que você tem recebido. Você tem muita informação, você tem o mundo às suas mãos através da internet. Os adolescentes são muito bons nisso, né? Melhor do que as pessoas mais adultas, mais velhas. Então você tem muita informação para que você possa usar essa informação em favor do reino de Deus e da sua vida espiritual. Você tem paixão, porque é muito importante paixão. Então eu vejo que o adolescente, tudo que ele faz com entusiasmo, ele faz com paixão, ele faz com força, com intensidade, né? Então canalizar tudo isso, né, para um relacionamento com Deus, para ter uma vida com Deus na sua juventude, na sua adolescência, isso é muito importante. E sabe uma coisa que eu vejo que é muito importante também? O acesso às pessoas. Os adolescentes dominam as redes sociais, dominam o WhatsApp, dominam o Insta, dominam o Facebook, dominam o Twitter, dominam as redes sociais. Então vocês têm acesso a muitas pessoas para multiplicar, né, a mensagem do reino de Deus. Esse é um tempo muito importante. É um tempo de desenvolvimento tecnológico muito grande e vocês estão na crista da onda, né? Vocês sabem exatamente como alcançar as pessoas, como acessar as pessoas. Então, é tempo de despertamento ministerial. Eu creio que uma nova safra de pastores, de missionários, de pessoas que vão usar as redes sociais para alcançar não só a sua cidade, o seu bairro, não só o seu país, mas o mundo inteiro através das redes sociais. Essa geração de missionários está nascendo e você pode ser um deles, porque virão dias, diz a Bíblia, que não serão assim. Virão dias em que você estará
já velho, em que você não terá mais a mesma força, você não terá mais a mesma paixão, você não terá mais o mesmo tempo, porque outros compromissos e outras obrigações vão aparecer na tua vida e vão ceifar de você naturalmente essa grande oportunidade que você tem hoje para ser um adolescente, né, muito usado por Deus nesta vida, nesta terra. Não é mesmo, pastor Helena? Eu concordo plenamente. Dentro do que o pastor estava falando, eu me lembro e gostaria de compartilhar o texto de Colossenses capítulo 2, versículo 8, que diz assim: cuidado, que ninguém vos venha enredar com suas filosofias e vã sutileza, conforme a tradição dos homens, conforme os rudimentos do mundo e não segundo a Cristo. E eu penso que os nossos pensamentos, eles determinam o nosso comportamento. Esse acesso todo que nós temos às informações, às redes sociais, até isso nós temos que ponderar, nós temos que passar pelo crivo e o crivo de Cristo. Porque você tem esses acessos, mas você tem que entender que você não pode preencher o seu pensamento, o seu coração, a sua mente não pode ser cheia das vãs filosofias. Nós temos que tomar cuidado, às vezes a gente não concorda com o resultado de alguma coisa ou concorda com o resultado de alguma coisa, mas nós não sabemos que filosofia, que pensamento que está por trás daquilo. O pensamento que deve te dirigir, que deve me dirigir, é o pensamento de Cristo, é o comportamento de Cristo. E esse tempo é hábil para que nós possamos produzir frutos e frutos do Espírito, frutos que vai glorificar o reino de Deus. Que a minha decisão, a decisão do pastor, a sua decisão, ela seja sempre a favor do reino de Deus, aproveitando esse tempo agora, que é o tempo oportuno para você realizar as obras, deixar que Deus faça a obra através da sua vida. Então, cuidado com os seus pensamentos, adquire informação, mas informações a favor do reino, a favor de Cristo. E não deixe a sua mente vagando. Não fique com um tempo ocioso, com um tempo perdido, deixando que as vãs filosofias ocupem a sua mente, porque existe uma missão muito mais grandiosa aqui para nós fazermos, que é o que ele acabou de falar, que é o reino de Deus. É tempo de ser missionário, é tempo de se levantar e pregar a palavra da verdade. Porque na velhice, como o pastor disse, vai lhe faltar vigor, vai lhe faltar às vezes oportunidade, até motivação, ou talvez você vai ser afligido com algum problema de saúde. Então é agora que você tem que se levantar e fazer a diferença no reino de Deus. Eu concordo plenamente e penso que é tempo da gente lutar contra essas vãs filosofias e aproveitar todo o conhecimento a favor de Cristo, em nome de Jesus. É verdade. Na prática, hoje a gente percebe que os adolescentes, eles têm perdido muito tempo, né? Eles têm preenchido o seu tempo, melhor dizendo, com coisas sem utilidade. Até porque a sociedade, ela motiva, ela alimenta o jovem no vício, nos egos, na imaturidade, ela alimenta tudo isso na nossa juventude, nos adolescentes hoje em dia. Então, por isso é muito importante que a palavra de Deus seja pregada e seja estudada, seja lida e seja ouvida, para que você possa fazer a diferença através de uma mente transformada pelo Evangelho de Cristo. Eu ia falar exatamente isso, sobre fazer a diferença. Isso é um jargão, a gente fala isso o tempo todo para os jovens. O jovem mesmo fala: eu quero ser um adolescente que faça a diferença, quero fazer a diferença no meu colégio, quero fazer a diferença na minha família, quero fazer a diferença na minha geração, quero marcar a minha geração. Esses são os jargões que nós acabamos utilizando, mas a gente precisa aprender a ser diferente, a fazer a diferença nas mínimas coisas. Então, o que você ouve vai fazer a diferença no seu coração e na sua vida, né? O que você assiste, o que você vê vai fazer a diferença, o que você lê vai fazer a diferença na sua vida. Então, que nós possamos entender isso exatamente que Salomão está falando, que é tempo na sua adolescência, não é tempo de você jogar, não é um período de você jogar tempo fora. Não é um período na sua vida para você apenas curtir a vida sem responsabilidade. Não é um período para você, desperdiçar, né? Pelo contrário, é um período para você aproveitar bem, para você lançar um alicerce
forte, que vai fazer de você um jovem, um adulto, né, forte em Cristo, uma pessoa bem edificada em Cristo Jesus. Então, aproveite esse tempo. Você está vivendo uma época que passa muito rápido, né? A adolescência passa muito rápido na sua vida. Então, aproveite esse tempo. Até porque, interrompendo aqui, as pessoas pensam assim e pregam assim à sociedade: olha, você é muito jovem para você servir a Cristo, você é muito novo para você se dedicar na igreja, mas a nossa velhice, a nossa juventude, ela é para o nosso Criador, né? Então você não tem que deixar e deve combater esse tipo de pensamento que vai impedir os sonhos, os planos, os grandes projetos que Deus tem para a sua vida. Exatamente. Então, se o mundo diz que ainda é cedo, a Bíblia diz que esse é o momento, esse é o seu momento de crescer em Cristo, de viver com Cristo e para Cristo e se preparar para ser um grande homem, uma grande mulher de Deus nessa terra. Eu queria orar com você nessa noite, pedindo a Deus que Deus possa te dar toda a condição para que você seja essa pessoa, esse adolescente que esteja aproveitando o seu tempo para Cristo. Vamos orar então? Senhor Jesus, Pai, eu quero colocar em Tua presença a vida, Senhor, de cada adolescente, meu Deus, que me ouve nesta noite, que me assiste nessa noite através desta live. Que o Senhor, meu Deus, possa acender uma chama no coração, meu Deus, desses adolescentes. Que o Senhor possa acender a paixão, meu Deus, pela Tua palavra, pelo Evangelho do Reino, Senhor, por ganhar almas, meu Deus, por serem missionários na terra, Senhor, que pessoas que falem em nome do Senhor, meu Pai, na sua geração. Deus, que essa chama nunca se apague e que esse jovem, esse adolescente que me ouve, Senhor, nesta noite, Pai, possa ser tocado pelo Teu Espírito Santo e possa, meu Deus, Pai, através, Senhor, desta palavra, Senhor, ser edificado a ponto, meu Deus, de ser transformado em um agente do Senhor nesta terra. Em nome de Jesus. Amém e amém. Amém? Eu quero agradecer muito a você que nos assiste, que nos assistiu até aqui. Continue conosco, porque eu sei que Deus ainda tem grandes bênçãos para derramar sobre a tua vida. Não é, pastor? Com certeza. Deus abençoe a cada um de vocês. Muito obrigada. Deus abençoe. Até mais. Louvado seja o nome do Senhor. Que o Senhor possa abençoar a sua vida de uma forma sobrenatural. Que o milagre do céu alcance você através desta live, em nome do Senhor Jesus. Há um milagre para você, creia nisso, tome posse do seu milagre, em nome do Senhor Jesus Cristo. Glória a Deus. Santo, santo, santo é o teu nome. Nunca houve noite que pudesse impedir o nascer do sol, a esperança, e não há problema que possa impedir as mãos de Jesus para me ajudar. Nunca houve noite que pudesse impedir o nascer do sol, a esperança, e não há problema que possa impedir as mãos de Jesus para te ajudar. Haverá um milagre dentro de mim, vem descendo o rio para me dar a vida. Este rio que emana lá da cruz, do lado de Jesus. Haverá um milagre dentro de mim, vem descendo o rio para me dar a vida. Este rio que emana lá da cruz, do lado de Jesus. Aquilo que parecia impossível, aquilo que parecia não ter saída, aquilo que parecia ser minha morte,
mas Jesus mudou minha sorte. Sou um milagre, estou aqui. Aquilo que parecia impossível, aquilo que parecia não ter saída, aquilo que parecia ser minha morte, mas Jesus mudou minha sorte. Sou um milagre, estou aqui. Usa-me, sou o teu milagre. Usa-me, eu quero te servir. Usa-me, sou a tua imagem. Usa-me, ó filho de Davi. Aquilo que parecia impossível já não é mais, meu irmão. Aquilo que parecia não ter saída, aquilo que parecia ser minha morte, mas Jesus mudou minha sorte. Sou um milagre, estou aqui. Aquilo que parecia impossível, aquilo que parecia não ter saída, aquilo que parecia ser minha morte, mas Jesus mudou minha sorte. Sou um milagre, estou aqui. Aquilo que parecia impossível, aquilo que parecia não ter saída, aquilo que parecia ser minha morte, mas Jesus mudou minha sorte. Sou um milagre, estou aqui. Deus tem um milagre para você. Creia, acredite que o milagre de Deus está chegando na sua vida. Aleluia. Que belíssimo louvor que eu tenho certeza que agradou a Deus e agradou a todos nós. E quando nós falamos sobre adolescentes, Alessandra, o adolescente talvez, aliás, todos nós já passamos, né? Eu faz tempo, você já faz algum tempo também. Faz tempo. É uma fase que todos nós passamos, uma fase de encontros e desencontros, uma fase talvez um pouco complicada. Então, primeiro eu dou um recado aos pais: não tente criar a sua família, os seus filhos, sem Deus no seu lar. Isso é muito perigoso. Todos nós precisamos de Deus ajudando a criar nossos filhos desde antes da concepção, na infância, mas na adolescência. Todos nós lembramos, nós éramos complicados e até os menos complicados eram complicados. Mas na Bíblia nós não encontramos muitas referências quando fala-se especificamente do adolescente. O que dá-nos a entender que Timóteo era um adolescente quando ele começou a acompanhar Paulo, o apóstolo Paulo, no ministério. E há uma tradição, embora sem dados históricos, Alessandro, que Timóteo teve um ministério muito maior do que o próprio apóstolo Paulo. E o apóstolo Paulo, escrevendo a Timóteo, ele diz: porque desde a infância sabe das sagradas letras que pode tornar-te sábio pela fé em Cristo Jesus. Então, a minha palavra aos líderes de adolescente e aos adolescentes: primeiro, a adolescência é o grande momento das grandes decisões. Eu quero recorrer um pouco à história mundial
para ver como as decisões são tão fortes e tão apaixonantes no momento da adolescência. Uma das maiores crueldades que o mundo teve foi o regime nazista, iniciado por Hitler lá na Alemanha, na década de 20 e 30. Mas Hitler tinha muitos seguidores, mas muito, porque ensinaram os adolescentes. A juventude hitlerista começava com 12 anos, aquelas pessoas se tornaram fanáticas pelo nazismo e pelo próprio Hitler. Então aqueles meninos, aquelas meninas se apaixonaram por aquela mensagem deturpada do nazismo. Depois nós vamos para a China, quando Mao Tse-tung, o camarada Mao, que governou a China de 1949 a 1976, se não me engano, ele fez também a mocidade vermelha, que ele chamava, e fez a Revolução Cultural, abolindo toda a cultura antiga, e fez também a juventude maoísta, a juventude comunista, a juventude vermelha. E aqueles jovens, Alessandra, eles eram tão apaixonados pela doutrina ensinada por Mao Tse-tung que eles traíam a própria família em defesa daquela mensagem maluca, destruidora, materialista, aquela mensagem cruel. Eles chegavam a trair a família. Agora, mais recente, aliás, até no momento, o Estado muçulmano, o ISIS, recrutam jovens, Alessandra, no mundo todo, adolescentes, aparece, não se sabe de onde, aparece, daqui a pouco apareceu Todos os países do mundo. Na Síria, no Iraque, meninos, meninas, vinham para se juntar ao ISIS. Por quê? O adolescente, ele é todo coração, tem muita força, tem muita energia. Ele é apaixonado. Ele é apaixonado e se apaixona. Então, os grandes movimentos começam sempre na juventude. E nisso daí eu quero lembrar a todos os nossos líderes, aos nossos pastores, que cuide bem de nossos adolescentes, ensinando eles a amar a pessoa que mais deve ser amada. Amar a Jesus Cristo, amar o conhecimento bíblico, também o conhecimento, a facilidade que o jovem tem em aprender, em gravar a coisa, em fixar coisa na cabeça. Então, essa facilidade deve ser explorada, porque não é sempre. Quando eu era criança, adolescente, eu terminava um capítulo bíblico, eu sabia quase ele todinho. Hoje dá aquele 10, 20 vezes. Então, mas é natural isso daí. Então, essa capacidade de amar, essa capacidade do vigor do jovem deve ser muito entusiasmada. E aos nossos adolescentes, eu digo, a esperança para os nossos adolescentes, a esperança para a nossa juventude, não está no mundo devasso, não está no mundo doido, não está no mundo maluco, não está no mundo desvairado. A esperança para você ter um futuro radiante, um futuro de progresso, um futuro abençoado, um futuro que você vai ser um homem ou uma mulher no futuro respeitado. Esse futuro está unicamente, lembre bem, unicamente em você ter Jesus Cristo como seu Senhor, ser apaixonado pelo Senhor Jesus. E depois que você é apaixonado pelo Senhor Jesus, você é apaixonado pela sua igreja, você é apaixonado pela sua liderança, você é apaixonado pela Bíblia. Então, você, meu adolescente, meu juvenil, você que tem um coração muito maior que você mesmo, seja firme com Jesus. E orando pela nossa juventude, Alessandra. Pastor que também tem 2 filhos adolescentes e que sabe bem trabalhar com os adolescentes que já estão envolvidos com o ministério também, o pastor Denilson Alencar. Senhor Deus e Pai, meu Deus, no nome do Senhor Jesus Cristo,
Eu quero apresentar, meu Pai, os nossos coordenadores de adolescente do estado do Tocantins. O pastor Artodax, a pastora Ariana. Meu Deus, ser com os teus filhos, cumpra o teu propósito na vida deles, abençoando, fortalecendo. Ó Espírito Santo, eu também te peço, meu Deus, pelos coordenadores regionais, abre as portas, que eles possam crescer e romper em todas as áreas. Em nome do Senhor Jesus Cristo, abençoa o nosso reverendo Mário de Oliveira, o nosso presidente, abençoa o nosso supervisor do estado do Tocantins, o bispo Guaraci, e eu declaro, meu Deus, a nossa coordenadoria estadual abençoada. Eu profetizo crescimento, rompimento, e em nome do Senhor Jesus Cristo eu declaro a bênção em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém e amém. No princípio, Deus criou o universo, os céus e a terra. Mais tarde, criou o ser humano, que carinhosamente chamamos a obra-prima da criação divina, pois é a imagem e semelhança de Deus. Nós fomos feitos à imagem moral de Deus. Porém, no início da nossa história, a maldade contaminou nossos antepassados como um vírus e pouco a pouco perdemos o esplendor divino e se desvaneceu a imagem do Criador em nós. Mas Deus, na sua infinita bondade, quis nos dar uma nova oportunidade. Então, Ele elaborou um plano de redenção, nascimento, vida, morte, ressurreição e ascensão de seu Filho Jesus Cristo, o qual enviou o Espírito Santo para habitar para sempre conosco, e isso aconteceu 50 dias após a Páscoa, possivelmente no ano 28 depois de Cristo. Com o passar do tempo, a igreja entrou em um declínio moral e espiritual. Diante disso, seria imperiosa uma reforma. Deus levantou vários líderes com esta visão, entre eles, o notável Martinho Lutero. A reforma é oficializada em 31 de outubro de 1517. O tempo passa e, novamente, a igreja precisa de um renovo, que acontece no final do século XIX e início do século XX, sob uma vigorosa atuação do Espírito Santo e pela liderança do pastor Evan Roberts, no país de Gales e logo em seguida nos Estados Unidos, sob a liderança do pastor William Seymour. E então surge o movimento pentecostal. Como fruto desse avivamento, em 1922, a canadense Aimee Semple McPherson recebe a visão celestial do Evangelho quadrangular, anunciando que Jesus salva, cura, batiza no Espírito Santo e voltará. Em 1951, essa mensagem chega ao Brasil através dos missionários Harold Williams e Hermílio Vasquez. Hoje estamos em 160 países, com aproximadamente 15 milhões de frequentadores. No Brasil, somos cerca de 3 milhões de frequentadores, com aproximadamente 10 mil templos, 70 mil pastores e missionários, uma extensa obra evangelística e assistencial, contando com 381 institutos educacionais. Em 1974, chegamos na Amazônia e em 1982 ao atual estado do Tocantins, onde temos aproximadamente 30 mil frequentadores, 360 pastores e missionários, 260 templos e congregações, 14 regiões missionárias e uma intensa participação da liderança auxiliar. Apenas neste ano, evangelizamos 120 mil pessoas individualmente. A Quadrangular Internacional é administrada pelo Conselho Global e presidida pelo reverendo Leslie Kigel. No Brasil, é administrada por 13 conselheiros e presidida pelo reverendo Mário de Oliveira. No Tocantins, é administrada por 14 superintendentes e presidida pelo bispo Guaraci Silveira. A Quadrangular não nasceu de nenhuma cisão ou rebeldia, mas nasceu no coração de Deus e dele para os nossos corações. Isto é a Quadrangular, a minha, a sua, a nossa igreja.